Bom, boa tarde pessoal. A gente vai começar agora esse painel por que investir ou não no Brasil. Só mostrando, tá todo mundo ouvindo bem? Tá bem? Tá bem? Ok, ótimo. A gente também só ouve vocês por aqui. Então tá ótimo. Bom, o painel, a gente vai começar esse painel. O painel acho que tá super bem organizado aqui. Queria apresentar meus colegas do painel, acho que está bastante representativo também. Então, começando da minha extrema direita aqui para a minha esquerda, a gente tem o Will Landers, representando o BTG Pactual, responsável pela parte de equities dentro da estrutura de asset management. O Fernando, representando a Carlyle. Então, aqui com ele a discussão vai ser interessante, acho que no campo de alternativos, investimentos alternativos, né? E o Marcos, pela Franklin Templeton, também cobrindo bastante aqui Brasil, tanto o mercado de alternativos e tradicionais também. Então, acho que com isso a gente tem um painel bastante representativo, a gente vai poder cobrir bastante. Vamos cobrir Brasil, com certeza, mas a gente também vai dedicar um bom tempo aqui para discutir América Latina também, né? Até porque essa é a região que a gente está inserido, então é importante a gente olhar um pouco aqui para a região. Então, a organização aqui vai ser a seguinte: a gente vai começar rapidamente aqui com um pano de fundo, né? É uma visão mais quantitativa de como que o investidor internacional hoje está buscando a alocação em Brasil, quer seja em parte líquida, tanto na parte ilíquida. A gente vai começar por ali. São alguns poucos slides só para situar a conversa. Depois disso, aí vou pedir para meus colegas aqui, cada um deles já vai fazer um breve resumo aí de como é que eles estão vendo a situação do momento aí para alocação em Brasil. Isso vai ser bastante importante. E na sequência a gente já começa com algumas perguntas aí mais específicas. Lembrando que pelo aplicativo vocês têm aí total liberdade aí de encaminhar questões para a gente no momento que vocês quiserem. Eu vou acessar por aqui, então fiquem à vontade. A gente acho que tem um tempo bastante bom aí para poder endereçar as questões, tá? Então eu vou começar então por esse plano de fundo agora. O que a gente está vendo aqui, acho que começando pelo big picture mesmo, né? Aqui o que a gente está querendo demonstrar? Qual que é o nível atual, né? Quer dizer, independente da situação que a gente veja, que a gente acaba vendo aqui no Brasil, o fluxo, a alocação, ela é bastante representativa já, né? Bastante representativa. Vocês podem ver que ela é de certa forma até estável, né? Então a gente tem no lado direito ali da figura, a gente colocou o que tem sido o fluxo ao longo dos últimos 4, 5 anos aí de alocação, portfólio management, portfólio investment, na verdade, tanto alocação via equity como debt. Vocês podem ver que teve, obviamente, aí uma caída assim, expressiva há 4 anos atrás, mas desde então, independente da situação, o fluxo ele é constante. Então acho que a primeira reflexão que vai surgir aqui para a gente poder debater ok, o fluxo é constante, mas vamos discutir agora qual que é o upside, né? Onde é que a gente vai buscar o upside, onde é que a gente vai encontrar novos mercados, né? Porque independente da situação, a gente já sabe que tem um volume de aproximadamente 350 bi já fluindo ano após ano, né? Via portfólio investment. Tem um número pequenininho ali embaixo, pequenininho comparativo com os 300 e poucos bi, que são os 40 bi, né? Para a parte de 40 bi são alocação em fundos líquidos, né? Então aí estamos falando só de alternativa de estratégias líquidas alocadas desde investidores no mundo todo em fundos de estratégia à América Latina. Então, de novo, aí também já existe um mercado hoje. É um mercado hoje que a gente estima em torno de 40 bi de dólares. Então, do lado direito ali, só portfólio management. Ali embaixo, esse número de 40 bi, a gente já tem a parte de fundos. Então, a grosso modo, aí a gente já consegue identificar um fluxo aí constante de 350, 400 bi aí fluindo constantemente para o Brasil. Então, o fluxo está aí, quer dizer, ele já existe. Vamos ver agora de onde que está vindo esse fluxo, né? A gente já começa aqui falando de Europa e Estados Unidos. A gente vai falar mais à frente também vai falar de Ásia, né? Um pouco. Se vocês perceberem bem aqui, em 2018 a gente tem a barra vermelha ali com 51%, a alocação que está vindo de investidor europeu, né? O próximo número de 34,5% são de investidores dos Estados Unidos e o restante 14,4% vindo resto do mundo, né? Então aqui acho que já é interessante para a gente começar a calibrar onde é que está esse mercado, né? Onde está o mercado atual e onde que a gente poderia buscar novos mercados também, né?
Tem uma figura que não está aqui, e depois eu vou até pedir para o Will, que tem bastante exposição aqui para a América Latina também, a me ajudar aqui, que é a figura de América Latina, né? Então, quer dizer, olhar a própria América Latina, que não o Brasil, como uma fonte de investimento também para o Brasil, né? Então, acho que é uma região bastante expressiva. A gente tem mercados super importantes aqui na América Latina, a gente reconhece, mercado de fundo de pensão, principalmente Chile, Peru, a Colômbia. Então, é um mercado interessante, tem mercado de family offices também. Então, a gente tende sempre a olhar, lógico, os mercados aí mercados desenvolvidos, de fato, Europa e Estados Unidos, mas também existe um mercado aqui bastante próximo da gente, que já existe um fluxo bastante interessante entre eles, mas o Brasil acaba não participando tão ativamente desse fluxo. Então talvez tenha um mercado interessante aqui mais perto da gente do que os que a gente tem apontado aí. Avançando um pouco, a gente trouxe uma visão aqui agora, começando talvez pelo lado direito ali, que é a taxa de crescimento para alocação de estratégias de América Latina comparada com o crescimento das estratégias locais, né? Então, ou seja, a gente quer demonstrar o seguinte, tudo bem que a base é totalmente diferente, né? Mercado brasileiro, a gente está falando aí do mercado da casa de trilhões já, no outro mercado fora a gente está falando da casa de bilhões, mas a gente quer demonstrar o seguinte, a alocação em estratégias de Latam / Brasil, elas crescem mais rápido aqui ou elas crescem mais rápido lá fora? De novo, a base é diferente, mas a gente pode ver que a alocação lá fora, a busca por Latinoamérica e Brasil lá fora, ela relativamente cresce mais rápido do que a demanda local. Então tem uma atratividade bastante, tem um ciclo ali, né? Tem um ciclo ali que é bastante ativo. Então é isso que a gente quis demonstrar. No ano de 2018, a gente vê que, lógico, o mundo foi negativo, né? Quer dizer, o resultado total de alocação, tanto para a América Latina como de uma forma geral, acho que no mundo todo, foi de neutra para negativa. Mas se a gente olhar um pouco mais para trás, 2017, 2016, a alocação em estratégias de Latam vinda de fora, ela cresceu mais rápido do que a própria alocação doméstica. Então tem um mercado com bastante atratividade fora, né? Essa visão é uma visão agora exclusivamente europeia, né? Então a gente começou com geral, depois Estados Unidos e Europa, agora uma visão basicamente europeia. E aqui eu acho que o interessante é a gente olhar, talvez começar pelo lado esquerdo do gráfico, onde a gente coloca quais são as casas que de fato que estão hoje, as casas que estão hoje ativamente promovendo estratégias de Latam, né? Líquidos, eu estou falando de somente ativos, isso aqui é só uma parte do universo, tá? Então só recapitulando, isso aqui é somente ativos líquidos, fundos regulados, tá? Então é uma proxy, mas acho que já é um bom indicativo. Então a gente pode ver que as principais casas estão aqui, a gente começa com casas BlackRock, a segunda casa Investec, Franklin Templeton também está ali entre os top 5, né? Então essas são as casas internacionais que mais promovem investimentos em América Latina, versão líquida. Então a gente parou a conta ali em torno de 500 milhões, né? O total alocado ali em torno de 20 bi, somente na Europa, e a gente fez esse corte. Eu acho que ali tem um nome que é bastante interessante, a gente tem acompanhado bastante a história deles, que é o segundo nome ali, que é a própria Investec, né? Então a Investec é um asset manager focado em mercados emergentes, acho que é a primeira mensagem interessante aqui, mercados emergentes, que até 4 anos atrás não tinha um negócio tão representativo vinculado à América Latina, mas aí você pega em 3 anos eles captaram aí quase 3 bilhões de dólares vinculados a estratégias de América Latina. Então, eu acho que aí demonstra já uma ideia de que esse modelo de parcerias, né, para as casas puramente locais, gestores locais, que por uma questão ou outra ainda não tenha musculatura ou não tenha como estratégia montar uma estrutura fora do país, talvez um modelo de parceria seja um modelo interessante e tem um mercado aí que vocês podem capturar com certeza. Então acho que existem mercados, acho que a gente está querendo dizer aqui, existem mercados para todos, né? Na direita, a gente tem quais são as principais estratégias, né? Então, quando a gente vai buscar um investidor europeu para esse mercado, líquidos, fundos regulados, quais são as estratégias que tem mais saída ou que eles buscam primeiro? Então, a gente pode ver aqui uma visão interessante que é a região que vem primeiro, né? Então, o total de alocação na América Latina em equities ela é bem maior do que as demais estratégias, tem em torno de 12, 13 bi alocados aí nessa estratégia. Então, primeiro vem a região. Ao mesmo tempo, o primeiro país que surge aí com uma estratégia país de alocação, desde o ponto de vista de investidor europeu, é o Brasil, e a estratégia é Brazilian Equities, né? Então, a estratégia de Brazilian Equities hoje para investidor europeu
É uma estratégia de aproximadamente 2 bi de alocação total de AUM por debaixo da estratégias de equities Brasil em torno de 2 bi. É lógico que a gente colocou um pouco ali o crescimento, como foi no ano passado, só falando em net sales também, que uma coisa é falar total de ativo, outra coisa é falar net sales, né? Então, net sales para Brasil, para a estratégia de Brasil, dentro de Latam, foi a única estratégia que de fato foi positiva em net sales. Então, teve um net sales aproximado na Europa de 140, 150 milhões de euros, somente para a estratégia de equities Brasil. Então, apesar de Latam ser maior, também a atratividade, quando pensa-se em país, né, em qual país dentro de Latam vem a alocação, automaticamente Brasil, a estratégia de Brasil Equities é a primeira que vem aí na fila. Ok, essa é a situação atual, né? Aí acho que a gente tiver que agora para começar a fazer um pouco mais de desafio, né, para nós mesmos, né? Assim, mas ok, essa é a situação atual. Agora, o que existe de adicional, né? Pensando em investidor, né? Investidor com um apetite similar. A gente pegou só um comparativo, a gente pegou o Sharpe Ratio médio de uma estratégia de equities Brasil. A gente tinha que achar alguma coisa, a gente falou, vamos optar por pegar um Sharpe Ratio e vamos comparar o que existe hoje alocado em estratégias com risco-retorno parecido. E a gente chegou num número de 300 bi, né? Então, lógico que a gente sabe que não é tão simples assim, mas é só para trazer aquela reflexão de que o investidor que está alocado por detrás daqueles 300 bi, ele está buscando um risco-retorno muito parecido ao que é a própria estratégia de equities Brasil, né? Que hoje está em torno de 2 bi. Não estou dizendo que a gente tem que capturar todos esses 300 bi que não estão em estratégias de equity Brasil, mas pelo menos é só uma reflexão, né? Reflexão, um desafio mesmo para a gente saber o que poderia ser feito, o que tem que ser feito de fato, acho que para a indústria local ter êxito, eventualmente no mercado de 300 bi que a gente está estimando aí somente para líquidos, né? A gente vai falar de alternativos também para o Fernando poder ajudar a gente aqui. Bom, para Estados Unidos, acho que é o mercado mais conhecido para a gente vê que é um mercado que está puramente fundamentado em ETFs, né? Então é um mercado, dizer assim, relativamente constante, onde você tem um dos players, a própria BlackRock, aí, dominando esse mercado. Então aqui acho que é um mercado que a gente já é de maior conhecimento, né? A gente fez uma outra reflexão breve aqui, tentando fechar aqui essa parte aqui, que é só para setar o nível da conversa. A gente também fez o seguinte, pegou todas as estratégias de América Latina hoje, a gente teve que consolidar, né? Não é só o Brasil, mas o Brasil representa em média 60% dessa estratégia. A gente falou o seguinte, vamos comparar agora e ver o que é a performance desses produtos ou desses fundos, dessas estratégias de América Latina fora, né, que são distribuídas fora, versus aquelas que são distribuídas aqui dentro, né? E a gente vê que, assim, na verdade, as estratégias de América Latina que estão sendo colocadas lá fora, elas têm uma performance bastante boa, na verdade. Elas performam, a gente pode fazer essa conta de alguma outra forma, mas acho que a performance dos gestores que estão distribuindo na América Latina lá fora estão fazendo um bom trabalho também. Então, acho que do ponto de vista do investidor, ele está tendo acesso a bons produtos de investimento em América Latina. Então essa aqui é uma visão positiva. A ideia aqui é tentar descobrir como competir, né, nesse mercado lá fora. Eu vou competir através da minha diferenciação aí de performance, cobertura geográfica, força de vendas, estratégia ou preço, né? Na visão de performance, o que já existe lá fora está indo super bem. A gente colocou agora uma última visão aqui, só falando de resto do mundo, mas na verdade aqui é a Ásia, né? Então aqui acho que é interessante ver também que existe um mercado atual, líquidos para Brasil / América Latina, onde o Japão é dominante, né? Então o mercado que existe hoje é Japão. O Japão é um mercado bastante relevante para o que é Brasil / América Latina. E diferentemente das outras regiões, onde a gente vê equities Brasil ou equities Latam sendo a estratégia onde se aloca mais rápido ou tem maior preferência, aqui no Japão a busca já é mais por renda fixa, né? Então a gente tem aí a primeira barrinha, aí, tem em torno de 3,3 bi alocados em renda fixa de Brasil. Então, assim, essa figura é super high level, mas acho que é interessante a gente ter essa visão, porque com base nisso aqui, a gente já começa a entender o que é o perfil de, né, risco-retorno, o que o investidor está buscando, risco-retorno, quais são as estratégias que tem mais saída dependendo da região que você está. E a gente também pode ver o que traz mais êxito na distribuição das estratégias, né? Quer dizer, é uma grande marca, é uma grande capilaridade, é uma boa estratégia de JV ou de partnership. Então, acho que com isso aqui a gente traz essa visão.
A gente vai também daqui a pouco explorar um pouco mais a parte de alternativos também, tá? Então é um mercado bastante importante aqui também, já está na alternativos colocando infraestrutura, private equity, private debt, é um mercado de aproximadamente 300 bi também local, então é um mercado bastante relevante, né? Bom, era isso que esse aqui é o. Então terminamos aqui só para fazer um resumo aqui. O que eu vou fazer agora é pedir para os nossos colegas aqui, começar pelo Will. Se puder, Will, dividir a sua experiência aí de campo, né, de fato, com a América Latina / Brasil. O que você acha que está funcionando bem, o que é o mercado atual e já fazer alguma reflexão aí para o que a gente tem que, de fato, buscar como melhoria para talvez aí dobrar ou triplicar, né, o que tem de alocação hoje aqui para o Brasil. Se você puder ajudar. Obrigado, boa tarde a todos, obrigado pelo convite, Ambima. Bom, eu passei 17 anos na BlackRock tocando nossos fundos de América Latina e me juntei ao BTG faz mais ou menos um mês para tocar a parte de equities no asset management. E essa mudança para o BTG foi uma decisão que eu tomei pensando que, para responder a pergunta se é para investir no Brasil, a resposta é sim. E eu acho que uma das coisas quando o investidor, especialmente o investidor estrangeiro, olha para a América Latina e vê que se o Brasil não está funcionando, o ativo América Latina não funciona. Alguns países podem estar indo bem, outros menos, mas o Brasil é muito grande, sendo mais de 60% dos ativos, isso falando em equities. E se a história do Brasil está complicada, que continua complicada, mas já esteve muito mais, o investidor não precisa olhar para o nosso mercado. Se a gente pensar que o Brasil hoje, o market cap da Bovespa inteiro é igual à Apple, e se a gente olhar que todos os ativos da América Latina de equity juntos negociam o mesmo volume da Apple diariamente, então se o Brasil, se a região não está indo bem, o cara fala, pô, não vou nem gastar tempo tentar entender, porque para nós que passamos todo dia aqui lendo imprensa, falando com consultores, tudo para tentar entender o que está acontecendo na parte macro, e é complicado, para o cara que quer realmente fazer um investimento, é complicado demais. Mas eu acho que a razão para falar que agora sim é o momento de investir no Brasil, ou está chegando um momento interessante, é porque as coisas estão caminhando para um caminho muito melhor. Eu acho que a gente está chegando num momento onde a reforma da Previdência tem que passar, porque o plano B é um negócio tão desastroso que daí não precisa nem falar em investir em Brasil, você pode investir em outras coisas, porque no curto prazo as coisas vão piorar muito, tudo está precificado errado. Então, assumindo que essa Previdência vai passar de uma maneira razoavelmente boa, não precisa ser perfeita, daí a gente pode começar a focar muito mais no fato que o investidor estrangeiro, apesar desses números grandes, continua com uma alocação muito baixa para o Brasil, porque não consegue entender essa história. E o investidor local também tem uma alocação baixa. Se você olhar hoje, todas as carteiras de ativos do Brasil, de fundos, de equity e fixed income, juntos, só tem 10% alocado ao Brasil. 10 anos atrás esse número era 22%. Então existe muito dinheiro local, não precisa nem pensar no estrangeiro ainda, existe muito dinheiro local que pode ser alocado e deve ser alocado ao mercado de equities, dado o fato que os juros estão no nível mais baixo que todos nós já vimos. E eu acredito que se a Previdência passar, os juros vai cair um pouco antes de voltar a subir. E quando subir, não vai voltar para 8, 9, 10, que isso não é uma realidade sustentável para uma economia que quer crescer 2, 3, 4% de uma maneira consistente. Mas com essas reformas, com esse governo que eu acho que tem uma equipe econômica que é uma das melhores que a gente já teve, dando continuidade para a equipe econômica que veio com a presidência do presidente Temer, que também era uma equipe econômica excepcional, eu acho que isso assim, né, recoloca o Brasil como um foco de investimento, tanto para o investidor internacional quanto para o investidor local. Então, as oportunidades são inúmeras e aí que eu acho que parcerias com bancos internacionais, um banco como o nosso no BTG, um BlackRock onde eu estava, vai ter espaço para todo mundo crescer e crescer muito, porque as locações ainda são bem baixas. Agora, se a Previdência não sair, daí esquece, daí acho que o dinheiro não volta e muito pelo contrário, os juros vai subir, a inflação vai subir, vai ser um caos que realmente eu espero que a gente não teste isso. E o bom é que o mercado já, quando tem muito barulho, você vê o real vai para 4, negócio assim, acho que o Brasil entende que não existe plano B e que tem que ser uma coisa que é boa o suficiente para realmente trazer esse interesse de volta no Brasil, senão o investidor simplesmente, a gente vira uma Argentina, assim, esquece Venezuela, vira uma Argentina que está no mercado de fronteiras aí há uma década, está prestes a voltar, mas o problema político lá provavelmente não vai deixar dinheiro, não vai atrair dinheiro no curto prazo e nós não somos grandes o suficiente, o investidor não é forçado a olhar. Então, mas por isso que eu acho que com as reformas, com as mudanças, o Brasil vai poder crescer de uma maneira consistente. Não é ser um trade de um trimestre, 2 trimestres, vai ser um negócio que por anos a gente vai crescer num ritmo maior e com uma consistência que a gente não viu mesmo no fim dos 2009, 10, 11,
quando a coisa estava muito boa, daí ficou muito ruim. Acho que aqui vai ser um negócio mais gradual, mais consistente, e aí sim, eu acho que o investidor é atraído para esse mercado. Obrigado, João. Fazendo, acho que até aproveitando o gancho já também, falar um pouco de visão de investimento de longo prazo. Eu vou pedir para o Fernando contribuir também com a gente. A gente sabe que olhando para hoje, o mercado de private equity no Brasil é em torno de 115 bi, né? E se a gente olhar para daqui a uns 5, 7 anos, a gente imagina que esse número vai crescer, alternativos como um todo, na casa de 575 bi, então é um mercado bastante pujante. Então seria legal ouvir de você também, Fernando, então como é que você vê a situação atual, em que medida o teu trabalho está mais facilitado, o que você acha que a gente vai ter que fazer mais para frente aí para poder, de verdade, fazer dobrar, triplicar, quintuplicar o negócio de private equity / alternativos aqui no Brasil, por favor. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Ambima, pelo convite. Só como introdução, eu sou responsável pela atividade do Carlyle aqui na América Latina. O Carlyle é um dos maiores gestores de ativos alternativos no mundo, são 200 e pouco bilhões de dólares sob gestão. No Brasil, o volume é alto, mas ainda é muito pequeno dentro do Carlyle. A gente investiu, nos últimos 10 anos que a gente está aqui, a gente investiu cerca de 3 bilhões de dólares em 10 empresas no Brasil e mais uns 300 bilhões de dólares em outras 5 empresas no Peru e Chile, que é onde a gente tem presença aqui. Só complementando, Jefferson, com alguns dados da indústria, o capital comprometido para private equity não inclui infraestrutura, que a gente separa private equity e infraestrutura, mas para private equity, o capital comprometido, que é aquele que já foi investido e aquele que ainda está disponível para investir, mas comprometido para o Brasil, está entre 160 a 170 bilhões de reais. Dos quais 35, 40 bilhões ainda não foram alocados. Então esse é o que já tem captado, comprometido para colocar aqui. Isso, como eu disse, só considero uma parte dos fundos, né, e a gente não está falando aqui de fundo de infraestrutura. E de acordo com o seu estudo aí, para a América Latina a gente está falando de 115 bilhões de dólares, mas grande parte é Brasil. Desses 160, 170 bilhões de capital comprometido, 90 a 100 são investidores estrangeiros. Então, a grande parte, é muito relevante. E 80% desses recursos estão na mão desses 160, 170, estão na mão de gestores estrangeiros, que também captam aqui com recursos de fundos de pensão locais, tudo. Então, o investidor estrangeiro é muito importante para essa indústria. E sendo que mais de 50% desses recursos vem basicamente de fundos de pensão e investidores institucionais estrangeiros. Então a gente está falando aqui de investidores sérios, né? São investidores de longuíssimo prazo, fundos de pensão americanos, europeus, japoneses, que querem investir aqui em longo prazo. A indústria investe mais ou menos 15 bilhões de reais por ano, sem contar a infraestrutura, em 170, 180 empresas, incluindo private equity e venture capital. Então, é bastante. Hoje eu diria que já tem mais de 1.200 empresas no Brasil que já receberam investimento de private equity ou venture capital. Se você vai no shopping center hoje, aqui em São Paulo, qualquer lugar, grande parte daquelas empresas que estão lá, lojas, supermercados, farmácias, até o próprio shopping center, tem participação de algum fundo de private equity dentro dele. E cobre todos os setores da economia, de saúde, educação, logística, agora bastante fintech, enfim, então é uma indústria muito, muito, muito dinâmica. Tendo dito isso, a penetração é muito baixa. A gente está falando aí como percentual do PIB, 0,26%. Quando você compara com o Reino Unido, 1,28%, com os Estados Unidos, 1,65% do PIB. Então, a penetração ainda é muito baixa, tem um grande potencial. E as perspectivas, em tese, são bastante positivas. Tem uma enorme liquidez lá fora, ou seja, talvez uma liquidez que a gente nunca viu. Ou seja, o grande problema dos grandes fundos de pensão americanos e europeus hoje não é alocar capital, ele quer como alocar capital. O volume é tão grande que
ele chega para um fundo como o Carlyle e, olha, eu só invisto com você se você puder pegar $1 bilhão. Se você puder para colocar... porque o volume de liquidez, o volume que eles estão recebendo é bastante grande. E isso que gera uma frustração, porque esse volume está indo para o mundo inteiro e não está vindo para cá. Também pegando aí um gancho numa pesquisa sua, que não é pública ainda, mas só dando um spoiler, de acordo com esse estudo da Price, que vai ser divulgado, a alocação em ativos alternativos, uma pesquisa feita com esses investidores, ela deve mais que dobrar de 2018 a 2025. Então, ou seja, são perspectivas bem positivas. Os principais atrativos comparando com outras regiões, é o valuation, que aqui ainda está bastante atrativo comparado com outros mercados. O outro é a perspectiva de você estar entrando num ciclo econômico positivo de 4 a 8 anos, que a gente há muito tempo não vê. O terceiro é a disponibilidade de ativos. Ou seja, a gente, principalmente depois da definição do cenário eleitoral, hoje você tem uma gama, um leque muito grande de ativos para você escolher, que até o ano passado estava bastante difícil. Os pontos negativos que o investidor vê, em geral, é o nível de volatilidade, que é muito alto. Volatilidade, por ela mesma, ela é boa para o private equity. É bom ter alguém querendo, desesperado para vender, ou alguém querendo comprar. Isso é bom para a indústria. O problema é quando a volatilidade vem acompanhada de incerteza, né? Você não sabe se a reforma vai passar, se não vai passar, quem vai ser eleito, quem não vai ser eleito, enfim. Isso é que meio que para a indústria. O ambiente regulatório fiscal é horroroso, ou seja, respondendo a pergunta por que investir no Brasil, a indústria quer investir no Brasil apesar de tudo, né? Porque é uma complexidade fiscal absurda e agora com um ambiente regulatório muito que está gerando muita incerteza para investimento de longo prazo aqui. E outra preocupação que o investidor tem são alternativas de saída, né? Que ainda você depende muito do mercado de capitais para sair, e então não é uma indústria muito desenvolvida, que você tem várias outras formas de obter liquidez. A gente diz que aqui no Brasil, ou qualquer país emergente, você não vende quando você quer, você vende quando você pode. Então tem uma janela, você quer sair. O que vai até um pouco contra a natureza do investimento, que deveria ser... Você não deveria ter essa preocupação, mas infelizmente aqui você tem. Então, mas enfim, isso é só dando um geral de como é a indústria hoje e dessas principais preocupações. Muito obrigado, Fernando, muito obrigado. Aproveitar agora com a contribuição do Marcos Vinícius da Franklin Templeton, como vocês puderam ver na visão aí das casas que hoje estão promovendo muito bem o que é a estratégia de América Latina líquida fora. A Franklin Templeton é uma dessas casas. Ao mesmo tempo, o Marcos também a Franklin Templeton tem uma cobertura na parte de alternativos. Então, você que está nos dois mercados, né, Marcos, acho que seria legal também poder ouvir um pouco de você aí, o que você acha que está indo bem hoje, como é que está o seu negócio e o que você vê aí de principais mudanças para a gente poder quintuplicar esse mercado. Legal. Bom, Jefferson, obrigado. Obrigado, Ambima, pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu tenho alguns slides, eu não sei se o pessoal consegue colocar, só para ter como pano de fundo, como referência, porque a pergunta por que investir ou não no Brasil, para nós é uma pergunta muito aberta, né? Uma pergunta que nem aquela do Santander, o que eu posso fazer por você hoje? Tipo, quanto tempo você tem? Você pode fazer várias coisas por mim. Para nós, por que investir ou não no Brasil tem um escopo e um viés muito de com quem você está falando? Você está falando para o local ou você está falando para o estrangeiro? Você está falando para quem tem operação aqui, você está falando como business, ou seja, você tem uma operação, um FDI, um investimento direto, ou você está investindo como portfólio? Então eu resolvi sair um pouco da caixa para não repetir muito a história que todo mundo aqui, acho que está cansado de saber da dificuldade que todo mundo aqui está colocando. Eu acho que foi muito colocado bem aqui a questão de, sei lá, dificuldade fiscal, dificuldade regulatória, dificuldade operacional, de produtividade, violência, coisas que a gente sabe que nos afetam. E eu quis pegar uma abordagem um pouco mais de home bias. E aí eu peguei alguns estudos acadêmicos e uma coisa bem rápida, agradecendo também a Mirela Sampaio e a Fran da Alcol, Mirela do Itaú e a Fran do BTG, que fizeram um estudo grande no INSPER sobre isso. Tá? Então, e aí eu vou tentar chegar numa conclusão de por que essa questão de home bias, o que a gente tem que levar em consideração para aumentar o investimento em Brasil.
Basicamente a conclusão, já chegando à conclusão, é o seguinte: o Brasil é uma ilha, né? A gente vive num país que é a maior ilha do mundo, a gente é muito fechado, o país é um país pouco integrado, muito embora seja um país gigantesco. E às vezes a gente, quando faz essas perguntas, por que investir ou não no Brasil, a gente está sempre olhando uma visão etnocêntrica, é muito o nosso lado. E aí eu quero fazer um exercício de empatia. A história de home bias é você tentar se colocar no lugar do outro e ver por que o outro investe ou não investe em você e por quê. Home bias, e aí eu peguei esse estudo, isso aqui é um paper do Cordacier e Rey, que é de 2011, portanto ele não está tão atualizado, mas é só para dar uma ilustração para vocês, tanto em equities quanto em renda fixa, que no mundo todo home bias é um tema, é um problema, ou seja, todos os países do mundo têm um viés de não seguir a regra de finanças básica, né, que é basicamente você replicar o portfólio de mercado. Qualquer CAPM, qualquer ICAPM vai falar para você simplesmente comprar a carteira global e ponto. No mundo todo, não se faz assim, né? Houve uma liberalização financeira até aquele momento, antes da crise financeira, e você via um aumento, né, da globalização, mas o home bias ainda era muito forte. Pior do que isso, nos países emergentes ele é ainda maior. Quando você olha esse gráfico, você vê que a América Central e a América do Sul, nesse ranking aí, o 1 obviamente é o maior home bias possível, nós temos ainda mais uma visão de que tem que se investir na região e no país, tá? Isso vale na renda fixa também, esse gráfico ilustra países desenvolvidos e da mesma forma os emergentes têm um home bias ainda maior do que os países desenvolvidos. Por que isso acontece? E aí eu tentei ilustrar um pouco, esmiuçar nesses papers todos que foram colocados. Eu vou colocar aqui algumas fontes para vocês e algumas teorias. Não vou, obviamente, passar por cada uma delas, mas eu vou passar em alguns pontos que eu acho que são mais relevantes para o nosso negócio. E vou tentar bater em algumas coisas que às vezes são tabus, mas para quem está nessa indústria há tanto tempo, eu estou só na Franklin eu estou há 19. Então eu já vi vários ciclos e a gente percebe que são coisas que não se falam muito, mas que na prática impactam muito o nosso negócio e quem está do lado de lidar com o investidor global, tá? O primeiro paper fala de cultura, tá? Então, que é esse, o do Cordacier é a fonte de todos os outros. Esse primeiro aí do Greenblatt e Kellohu basicamente fala da dificuldade que você tem de investir com gente diferente de você, tá? Então é totalmente um viés comportamental. E aqui o que eu estresso para vocês é o seguinte: faz diferença se você consegue explicar para o teu investidor lá fora que você não é um extraterrestre. Faz diferença se você consegue explicar para o teu investidor lá fora que você tem práticas comuns, que você não tem a famosa jabuticaba. Tá? Se eu pudesse botar um slide aqui, era colocar uma jabuticaba e fazer um crash it, fazer um suco de jabuticaba. Porque tudo que a gente não quer é ser tão diferente. Aquela história do, não, aqui é diferente, dificulta muito essa história de alinhamento de cultura. Tá? Eu não vou chegar a dizer para vocês que existe preconceito, mas eu vou chegar a dizer para vocês que existe preconceito também. Óbvio que existe. As pessoas que estão olhando lá para fora, ela vai olhar para um mercado que tem uma profundidade pequena e vai falar, para que eu vou perder meu tempo para olhar isso? Então tem que ter um retorno que justifique isso. E aí eu de novo faço o exercício de empatia com vocês, eu sempre brinco com meus colegas, quando eles falam isso, eu falo assim, imagina que você está investindo num país como a Colômbia, que é gigante do ponto de vista demográfico e de oportunidades, mas que não é do tamanho do Brasil. As pessoas têm esse preconceito de falar, não, isso aí não é suficientemente grande ou relevante. Então isso tem que ser levado em consideração, a questão de alinhamento cultural, a questão de você conseguir falar a língua do teu cliente, a língua do teu investidor, eu acho que faz uma diferença brutal sim. E esse paper ilustrou um pouco isso, apesar de ser um paper que falava muito de Finlândia, Suécia, mas vale a pena dar uma olhada. O outro é parecido com isso, que também fala de familiaridade, também totalmente viés comportamental, ou seja, você investe naquilo que você conhece, então as pessoas às vezes se sentem mais cômodas de investir em empresas que publicam balanços ajustados globalmente. Acho que isso hoje a gente tem muito mais do que tinha 15, 20 anos atrás, mas essa familiaridade eu acho que também é importante. Aqui eu lembro sempre de uma história, quando o Ike Batista, e aí só para citar um exemplo, vendia lá fora, eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de ver os roadshows do Ike, conversando com o Charlie Rose, mas o Ike falava o inglês perfeito, fala o inglês perfeito e sabia vender Brasil como ninguém. Aqui não é um julgamento positivo ou negativo, mas a possibilidade de ele falar a língua do cliente, de novo está ligado com a história de cultura também, mas essa familiaridade das pessoas olharem e falarem, cara, esse cara é um cara que eu conheço, que eu entendo, que fala alguma coisa que faz sentido para mim, e isso traz um conforto para o investidor, que às vezes eu acho que a gente subestima um pouco quando a gente está falando de Brasil lá fora.
Um outro ponto que eu acho que é um ponto que se aplica muito aqui eu estou aplicando mais para a questão do investidor brasileiro. Quando a gente começou a discutir a possibilidade do investidor brasileiro globalizar e a gente começou a falar com fundações, fundos de pensão, uma dificuldade que a gente tinha e tem é que o fundo de pensão segue muito o que esse paper do Bruno Solnick fala, que é usar o portfólio doméstico como benchmark. E tem um negócio que ele chama Regret Theory, a teoria do arrependimento. Se o mercado que ele compra, ele começa a comprar lá fora. Geralmente ele compra o global. Isso é uma coisa curiosa desse teu material. Você botou um viés muito de Latam, né? de segmentação, que é o que faz investidores mais sofisticados quando eles fazem o asset allocation. Né? Ele pega as caixinhas. O investidor que está começando, ele compra o global. Tá? A nossa exposição em Brasil via portfólios globais, hoje é por volta de uns 17 bilhões de dólares. É muito maior do que na exposição dos veículos dedicados. Por quê? Porque o global você pode vender para o público em geral, que está querendo ter um gosto do que é o mercado global. As fundações no Brasil seguiram a mesma lógica, elas começaram a investir globalmente em fundos globais, porque elas não tinham a amplitude de time de ficar fazendo asset allocation de comprar Europa, de comprar Ásia, de comprar América Latina. Quando eles fizeram isso, olhando o benchmark Brasil, que é Bovespa, que é IBX, que é CDI, toda vez que a gente performava pior do que o mercado lá fora, ele tinha um arrependimento. A gente cansou de ver isso. E eu tenho alguns colegas aqui, o Juliano aqui na minha frente, do JP, que vivenciou isso muito bem. A gente teve uma dificuldade muito grande do cliente olhar e falar assim, mas você não performa contra o meu benchmark. Só que o gestor lá fora não tá olhando o Bovespa, ele está comprando um portfólio global. Então isso é uma dificuldade muito grande e esse paper explica um pouco isso. E o último, que eu acho que aí eu quero bater um pouco mais, que aí é talvez um pouco mais forte, mas eu fiz essa apresentação no Abrap do ano passado e eu acho que isso explica muito. Esse último paper fala de como a relação comercial de um país impacta a relação de portfólio, tá? E como que um aumento de 10% simplesmente em relações de comércio afetam a questão de alocações. E o Brasil ainda é um país muito fechado. Tá? Então o país ainda se ressente muito disso. Se a gente começar a fazer acordos bilaterais, acordos multilaterais e tiver mais comércio, e comércio não só de bens, mas também em serviços, a gente consegue ter alocações maiores em portfólio. Está ligado também aos outros pontos. Tá? Vou passar rapidinho nos outros, só isso. Isso aqui é o relatório da OCDE, que está todo mundo discutindo hoje a necessidade do Brasil, e eu acho que a gente nunca esteve tão próximo de integrar a OCDE. O último parágrafo ilustra exatamente o que eu falei, a história de barreiras comerciais e a necessidade do país se integrar. Quem tiver interesse em ver todos os problemas regulatórios, esse relatório é sensacional. Esse slide é um slide que está nesse relatório da OCDE e também está em outros relatórios do FMI, que mostra como o Brasil está totalmente alijado das cadeias globais, né, as cadeias de valor. Então o Brasil é uma ilha, a gente não participa, então cada vez mais quando você produz um telefone celular, quando você produz uma geladeira, quando você faz qualquer coisa, o Brasil é quase um pária, o Brasil não, a América Latina. Então a gente tem que se integrar. Eu acho que é uma necessidade crucial e ainda em linha com essa história de você poder fazer comércio como portfólio, não adianta nada a gente só querer que o cara invista aqui sem que a gente se insira nesse contexto de cadeia global. Tá? Esse gráfico é a mesma forma, não vou passar, é da McKinsey, mas ele mostra bens, serviços e setor financeiro. O setor financeiro até que é mais bem integrado do que outros setores, né? Mas ainda assim muito aquém do que o resto. E pessoal aqui, people, que você percebe. O Brasil não tem muita imigração, curiosamente, né? A gente tem um histórico de imigração japonesa, até curioso o teu slide de Japão, né? Que tem uma questão cultural, obviamente. A gente vê, o pessoal da Legg Mason trouxe aí o pessoal do Japão, o cara veio com a gravata da bandeira brasileira bem legal, mas essa questão de você ter inserção, a possibilidade de você ter imigrantes, a língua é uma barreira enorme, para bem ou para mal, mas a língua é uma barreira gigantesca, a gente sabe disso, mas isso deixa a gente um pouco fora, tá? Esse gráfico também mostra como a América Latina em geral está fora das cadeias. E o último, esse aqui é mais uma provocação. Esse é um slide de como o Brasil é restrito em termos de serviços. E aí eu estou batendo um pouco na tecla nossa aqui também, tá? Os nossos profissionais. Então tem algumas categorias que são mais competitivas do que a OCDE, que é o caso, por exemplo, de legal e é o caso de contabilidade, mas em várias outras, no banking, no insurance, a gente é ainda mais protecionista do que o resto dos países da OCDE. Então isso é um trabalho de todos nós que estamos na indústria, de tentar romper essa barreira e sermos profissionais do mundo. Cada um de nós aqui tem que ter a possibilidade de trabalhar em qualquer lugar do mundo. Tá? E aí eu faço só um último comentário geral, inicial, que no Brasil é ainda um país em que você vai para um elevador, isso aconteceu com a gente, sei lá, 3 meses atrás, a gente estava no Rio de Janeiro, entrou no elevador, era um prédio que tinha elevadores inteligentes. Aí você vai lá, programa, vamos no 10º andar. Aí você entra no elevador, você tem uma sensorista. Aí você fica todo mundo olhando, tipo, para que você precisa de uma sensorista num elevador inteligente? Ah, não, caso de algum problema. Tem algumas coisas erradas. A gente tem alguns temas de produtividade que são óbvios, que são básicos, mas que precisam ser atacados e isso impacta todos nós aqui.
Tá? Obrigado, Marcos, obrigado mesmo. Queria pedir uma ajuda agora aí também, Will, voltando aí, você que já cobre Latam, né, Equities, já está há bastante tempo nesse mercado. Vamos falar de clientes, né, os segmentos de clientes, né, como é que você vê o perfil da região / investidor em função do quanto que ele vai alocar mais ou menos em Brasil / América Latina, né, como é que você aborda esses investidores e o que você vê de diferença entre eles, pode dividir um pouco essa experiência aí para a gente. Acho que o ponto que foi feito aqui sobre home market bias é verdade, você vê isso em muitos países, e foi interessante que você mencionou a Escandinávia, acho que lá a gente tem menos disso, né? Então você olha que por alguma razão, e aí não tem nada de língua, nada disso, mas eles são entre os mais agressivos e já houveram vários fundos Brasil dedicados, de Finlândia, de Suécia, e continua a ser uma fonte importante para quem quer levantar dinheiro para fundos de América Latina, seja de equity, seja de debt, não sei se no mercado alternativo é a mesma coisa, mas olhando para a América Latina como um todo, você vê os fundos de pensão, especialmente do Chile, que foi sempre o modelo um modelo que funcionou, que continuou a funcionar, e que foi aos poucos diversificando bastante aonde eles estavam investindo, é sempre uma fonte importante para fundos como o nosso e como o do Templeton também e outros, porque eles têm esse viés, eles têm que ter um investimento importante no mercado deles, mas se a gente acha que o Brasil é pequeno do tamanho da Apple, o Chile não é nenhuma Walmart em termos de market cap como um todo, e dinheiro continua a entrar. Então é um lugar que realmente, tendo um foco comercial importante lá, você consegue, e um produto interessante, você consegue levantar dinheiro. Os outros países da região tendem a ser um pouco menores em termos de ativos, mas também tem a importância. E eu volto a dizer, o Brasil vai ser um foco muito importante, acho que para a indústria de fundos já é e vai continuar sendo, mas a alocação vai ter que mudar, dado o fato que as realidades de juros estão mudando. Antes você comprava uma bond com inflação mais 6, 7, 8% e ia jogar vôlei na praia e não precisava fazer mais nada, não ia tomar risco. Hoje você não, tem que fazer o trabalho, vai ter que ver portfólios muito mais diversificados e acho que aí vai ser uma fonte importante. O resto do mundo, eu acho que a história tem que melhorar, mas melhorando a gente já viu que a alocação já foi bem maior dentro de fundos globais, fundos de emerging markets, e está corretíssimo de novo, os fundos globais têm muito mais ações brasileiras do que fundos dedicados. Os fundos dedicados, apesar dos números interessantes, ainda são bem menores do que eram antes. E se você vê o mercado americano hoje, o mercado americano é muito mais dominado por fundos passivos, pelos ETFs. Então, aquele dinheiro é um dinheiro que investe na bolsa, mas não tem um alocador, ele vai simplesmente seguir o índice. Então, mas eu acho que esse mercado ativo de fundos de mutual funds, esse tipo de coisa, eu acho que vai ser um mercado que vai crescer, porque conforme as coisas vão normalizando, daí eu acho que é a qualidade do gestor de escolher as ações certas, na hora certa, nos ciclos, que vai, acho que, gerar o retorno que os investidores vão estar buscando. E aí eu acho que tem que ter uma presença tanto na Europa quanto na Ásia, que são dois, e na Ásia, incluindo o Oriente Médio. E aí vai depender se você tem uma presença local ou se tem alguma parceria comercial para chegar no investidor final. Mas sem dúvida nenhuma, as oportunidades existem. A história tem que melhorar um pouco ou ficar menos complicada. E a gente já viu, se a alocação ao Brasil voltar ao mesmo nível que era logo antes da reeleição da presidente Rousseff em 2014, são 50 bilhões de dólares que seriam alocados ao Brasil simplesmente para voltar à alocação onde estava antes. E isso não foi o pico de alocação ao Brasil. Houveram períodos antes de 2008 ou 2010 onde a alocação ainda era maior. Então, o dinheiro está aí, já esteve aqui e acho que tem um potencial de voltar com um cenário melhor. Muito obrigado, Will. Ainda na visão de investidores, agora, Fernando, a base de LP, né, os seus investidores, né, vou deixar a figura aí de JP um pouco de lado, né? No teu trabalho aí de prospecção, de identificação de clientes aí, que seja aqui no Brasil, a América Latina, o que você vê que tem facilitado mais a eles na alocação de private equity, e o que você acha que ainda falta no entorno do Brasil para poder te ajudar a captar mais junto à base de LP, preferencialmente analisando do ponto de vista de regiões diferentes, né? Quer dizer, é mais fácil, o que é mais fácil para você prospectar um LP no Chile versus um family office aqui no Brasil? Acho que puder dar uma ideia da tua visão mais de vendas, né? De vendas / distribuição seria ótimo, acho. Bem, como eu falei, o nosso LP ainda está vendo o Brasil com muita cautela.
a gente tem a vantagem que ele não é um investidor que ele entra em pânico quando tem uma crise, né? Porque ele está aqui por 10 anos. A decisão dele é, eu quero estar nesse país nos próximos 10, 15 anos, né? Quando ele toma a decisão, ele entra. Então, assim, ele não entra em pânico quando tem uma crise. Por outro lado, ele não sai comprando quando todo mundo está excitado, querendo. Então, é um investidor que você tem que trabalhar mais, né? Então, assim, ele vê o mercado brasileiro muito grande, então ele não pode estar fora daqui. O Brasil hoje, assim, o mercado é muito grande para ser desprezado por ele, né? Então, ele vê oportunidade de comprar empresas grandes aqui, de alocar uma quantidade substancial de recursos, então ele quer estar aqui. Ele tem uma confiança, ele está confiante aí na equipe econômica, que o governo, que ele acredita no discurso, que o governo é bem intencionado, o governo tem uma boa equipe e tem uma agenda muito mais pro-business que tinha antes. Só que ele está muito ainda, a percepção ainda é muito negativa da capacidade do governo em executar isso, né? E colocar essa agenda de reforma, privatização, desburocratização, tudo em prática. Então, ele está muito ainda receoso. Eu acho que é uma consequência também da percepção que ele tem lá fora, né? A percepção lá fora é negativa. A gente não vê essa agenda econômica sendo debatida lá fora. Infelizmente, você vê outros temas sendo debatidos. Isso distrai muito. Então, assim, a percepção ainda é negativa. Eu acho que ela vai mudar com o tempo, com os formadores de opinião, com os bancos, os asset managers vendendo o Brasil. Acho que isso muda, mas em geral ele quer esperar os primeiros sinais. É uma reforma da Previdência, vamos ver se passa. Para ele não faz diferença nenhuma. Para quem vai colocar capital aqui para 10, 15 anos, não faz diferença nenhuma ele entrar hoje ou ele entrar daqui 6 meses. Eu vou esperar 6 meses, eu já sei se tem reforma ou não tem reforma. Se não tiver, talvez eu até entro, mas eu entro em outras condições, né? Então, em geral, é um investidor com muita cautela, né? Tendo isso não significa que é um mau momento para investir. Pelo contrário, o pitch que a gente faz para os nossos LPs é que, na verdade, você deveria estar colocando dinheiro agora, porque o ciclo político econômico em private equity, ele é muito descasado do ciclo de investimento. Ou seja, não necessariamente um período muito bom do ponto de vista macro político é o melhor momento para você colocar dinheiro e vice-versa, né? Então, ou seja, o nosso investidor é muito longo prazo, ele sabe que ele vai passar por vários ciclos, né? Então, a tendência é a gente olhar muito mais micro do que macro. Então, quando a gente vai fazer uma decisão de investimento, por que eu quero entrar nessa empresa? Assim, a gente olha as variáveis que a gente controla. Eu controlo o quê? A qualidade do ativo que eu estou comprando, eu controlo o preço que eu estou pagando e eu controlo quem que vai tocar esse negócio. Eu não controlo câmbio, eu não controlo inflação, eu não controlo nível de emprego, assim. Então, se eu for pensar nisso, eu não invisto, né? Então, a gente olha muito mais micro, né? Então, do ponto de vista de alocar, hoje é o melhor momento. Você tem aí uma janela onde você tem volatilidade, você tem pouca competição. Em private equity diminuiu muito a competição, inclusive do próprio mercado de capitais, que é um competidor nosso, né? Muitas das empresas que a gente olha são empresas que poderiam estar fazendo um IPO. Você tem uma taxa de câmbio atrativa, ou seja, para você entrar. Qualidade de ativos, ou seja, no Brasil você tem ativos grandes, você pode colocar uma quantidade razoável de capital. Então, assim, você tem todos os ingredientes para você estar investindo. Só que, então assim, para fundos que estão captados é um bom momento. Para quem tem que fazer o pitch para o LP já é uma coisa mais, assim, porque os times são diferentes. Você me perguntou de América Latina, eu estava comentando antes, o investidor, os fundos de pensão chilenos, peruanos, colombianos, que investem aqui no Brasil, são investidores nossos.
hoje eles já investiram lá, tiveram algumas experiências negativas nessa região, e hoje eles estão com a cabeça muito mais de diversificar da região do que investir aqui, né? Então, eles são clientes grandes nossos, mas no meu fundo para Estados Unidos, meu fundo para Europa, meu fundo para o Japão. Então, eu não acho que é aí que vai vir a grande quantidade de investimento, de LPs vindo. Eu acho que, foi o que eu falei, a liquidez lá fora é enorme. Então, assim, você tem lá um monte de fundo de pensão americano com dinheiro sem saber o que fazer, né? Então, assim, você não depende desses investidores aqui para alocar esse capital. E tem os próprios investidores locais, né? Esses sim que deveriam estar, que conhecem o Brasil, que deveriam estar aumentando exposições, esse de longo prazo, esses hoje são os mais arredios, né? Simplesmente, assim, esse dinheiro sumiu, ele representava cerca de 50% do mercado de private equity. Como eu falei antes, hoje ele é 20% e caindo, né? O produto foi demonizado, né? Os FIPs e tudo, e os fundos de pensão que estão com a taxa de juros hoje, com a taxa de juros de 6,5%, não quer ouvir falar de private equity, o que é um contrassenso total. Então, esse é um grande problema, porque muitos fundos não têm capacidade, gestores, não têm capacidade de buscar o investidor lá fora. É muito mais caro, são fundos menores e dependem muito do investidor local, fundo de pensão, e esse investidor sumiu. Tá bom, obrigado. Acho que isso aí já ajuda a gente a entender aí o quanto colocar, apostar no investidor regional / local versus o internacional. E aí acho que já me ajuda também aqui para perguntar para o Marcos, que está numa casa que tem uma ampla rede de distribuição, né? Quer dizer, a questão é entender o que pode ajudar bastante para a gente vender o que a gente tem, o que nós temos hoje na mesa, né? Acho que, como o Fernando falou, vamos isolar aquelas coisas que a gente não pode fazer para melhorar o entorno, né, do jogo aqui, para fazer com que o produto fique melhor. O produto é esse, é o que a gente tem. Mas aí, olhando para vocês que tem uma ampla rede de distribuição, tal, o que você acha que é importante de fato na hora de você vender Brasil fora? O que a gente pode, o que a gente já tem hoje em cima da mesa que a gente poderia usar melhor, né? Então, olhando uma visão mais, copo mais cheio agora, né? É isso, tá bom, dado isso, o que a gente tem que fazer para vender mais, né? Por favor. Bom, eu vou contar duas histórias aqui, dois casos que a gente está trabalhando fortemente hoje. E você tem razão, Jefferson. Acho que uma das vantagens é a capilaridade, a possibilidade de você lidar com o mercado mundial. Uma das áreas que a gente tem atuado muito forte hoje é o Oriente Médio. Então, basicamente, a gente tem um alcance muito grande em Oriente Médio. Tem muitos fundos soberanos lá que tem muita liquidez e eles têm muito interesse em Brasil. Então, essa é uma área que a gente atua. É um pessoal que gosta muito da história como está. Então, é o que você falou, ou seja, não precisa de muita mudança, precisa só de algumas reformas, mas o que eles veem em termos de valuation, como o Will falou, em termos de oportunidade presente, eu acho que é muito amadurecido. Então, a gente imagina que no curtíssimo prazo ou no curto, médio prazo, se tudo ocorrer bem ou normalmente com as reformas, esse fluxo já meio que está dado, sem nenhuma surpresa em termos de taxa de juros lá fora, preço de petróleo, etc. Mas eu acho que o Oriente Médio é uma praça especificamente para nós importante e que tem um potencial grande de captação a curto prazo. A médio prazo, e aí, né, todas as palestras que eu atendi até agora, não teve uma que ninguém falou de fintech, machine learning ou inteligência artificial. Então eu estou trazendo aqui essa história também. A gente está atuando muito agora com isso, mas foi interessante como foi vendido para nós. Algumas empresas, a gente está no Vale do Silício, a Franklin fica sediada em São Mateus. São Mateus fica ao sul de São Francisco, exatamente no Vale, fica perto de Palo Alto. E muita gente vai lá para fazer pitch para venture capitalists, para private equity, e a gente obviamente tem todas essas coisas dentro de casa também. E a gente recebeu alguns investidores brasileiros que foram vender lá nos Estados Unidos a história da disrupção, né, do crédito, né, toda essa história de peer-to-peer lending, a possibilidade de você fazer por algoritmo, né, você criar histórias em que você faz a avaliação do teu cedente, do teu sacado, usando um pouco o arcabouço de FDIC, que no Brasil está ficando bem maduro e está ficando bem mais consistente, até com o aprendizado que a gente teve ao longo dos últimos 5, 10 anos. Então, esse pessoal foi mostrar isso para nós. A gente já faz isso lá fora, porque a gente comprou uma empresa 2 anos atrás para fazer isso nos Estados Unidos, chamada Random Forest. Então, para nós, é simplesmente uma questão de escala. Tudo que eu já faço nesta arena, eu vou replicar para fazer aqui. Óbvio que aqui eu tenho que ter uma estrutura e ajuda o fato de eu ter uma estrutura, ajuda o fato de eu ter uma operação local, mas a verdade é que esse algoritmo é montado por engenheiros que poderiam estar em qualquer lugar do mundo.
Tá? Então a gente vai ter a inteligência aqui, mas isso quer dizer o seguinte, você vende, nesse caso, o grande apelo de Brasil é o fato da taxa de juros estar baixa, é o fato de você ter um mercado de crédito carente de novas opções, é o fato de todas essas fintechs estarem querendo comer o almoço dos bancos, e é o fato de elas precisarem de um capital inteligente e rápido. Então a gente vê isso como uma oportunidade boa de médio prazo na parte de crédito. Tá? E aí tem várias outras, aí especificamente com relação ao cliente brasileiro mesmo também. Então a gente tem também toda a parte de bolsa local, que a gente aí é simplesmente uma questão de você trazer para o jogo o cliente que não estava na bolsa, e eu lembro a vocês que a estatística da Ambima ainda está muito mais próxima do vale do que do pico em termos de exposição de bolsa, né? Eu acho que a gente ainda está longe dos 10% do que era a média histórica de alocação de bolsa por pessoa física. Vocês lembram de ter visto aquelas estatísticas de quantas pessoas tinham Bitcoin versus quantas pessoas tinham uma conta na B3, é absurdo, né, que você não tenha isso como popularizado. Então acho que existe um esforço muito grande de você popularizar o mercado de capitais aqui. E talvez um último ponto, e aí é uma outra coisa também, a gente meio que se preocupa muito com a linguagem para as novas gerações. E um esforço que a gente tem feito muito é tentar entender como que a notícia está chegando para esse pessoal. Então, além da mídia tradicional, muita gente segue Instagram, segue os tais dos influenciadores. E quando você vai falar com o influenciador sobre coisas mais sofisticadas, tipo bolsa, tipo investimento internacional, eles voltam para nós e falam assim, olha, volta para mim daqui a 5 anos, porque hoje eu ainda estou no processo de converter o cara que não sabe fazer conta para ele poder guardar algum dinheiro, ou o cara que está na poupança para ele fazer. Eu acho que é um trabalho gigantesco de educação. Aí no final das contas todos nós participamos disso, aí não preciso bater muito, mas é um lado meio claro de que a gente precisa ter um esforço muito grande para educar o público em geral para fazer um investimento melhor aqui e globalmente também. Ótimo, obrigado, Marcos. Temos uma pergunta aqui, aproveitar, a gente já correu aqui 40 e poucos minutos aqui da apresentação, tem uma pergunta da plateia, eu vou passar para você, Will, se você puder ajudar a gente aqui, uma pergunta do Marcelo da BBTVM, deve tá por aí. A visão que acho que é interessante, né? Quer dizer, falando que o mercado acionário americano na máxima, spreads de crédito bastante baixos, crescimento global, tudo isso já nos últimos 10 anos tem sido assim, excesso de liquidez, né, que a gente falou, tal, etc. Então a pergunta é, em que magnitude você acha que um eventual fim de ciclo global econômico e de crédito poderia prejudicar o fluxo de capital para a América Latina e Brasil? Acho que é uma pergunta pertinente aí, Marcelo. Uma pergunta super importante, porque o knee-jerk reaction, a reação do mercado, dos nossos mercados, quando tem esse período de baixar risco mundialmente, é vender mercados emergentes, vender Brasil. Mas acho que a grande diferença para nós é que a gente está bem no começo, especialmente o Brasil, alguns outros países da América Latina talvez menos, mas o Brasil está no começo desse ciclo de crescimento, no começo desse ciclo de juros mais baixos. Então a gente está anticíclico de certa maneira. E se a gente conseguir diminuir os riscos tradicionais brasileiros com as reformas que estão sendo feitas, daí talvez, sem dúvida, vamos ter um impacto se houver algum evento, como foi a pergunta do Marcelo, mas eu acho que seria menos e não seria duradouro. A gente viu quando a eleição no Brasil ano passado, o mercado lá fora estava despencando e o Brasil subiu bastante depois da eleição do Bolsonaro. Por quê? Porque tinha essa expectativa de uma grande mudança de paradigma aqui no Brasil. Então, eu acho que a gente tem que ter esse de-risking dos emergentes e ver que as coisas não são como eram antes. A reação inicial, acho que se houver um juros mais alto nos Estados Unidos, que não é o que é esperado, ou se eventualmente todos esses pessimistas estiverem certos e tiver uma recessão nos Estados Unidos que a gente não vê no curto prazo, vai ter uma venda inicial de Brasil e de mercados emergentes, mas, de novo, eu acho que se a gente estiver fazendo nosso dever de casa e tiver o crescimento aqui e tudo mais, eu acho que acaba até vindo um pouco mais de dinheiro para cá, dado que a gente não está com os múltiplos no pico, como você mencionou, Jefferson, talvez o seu Marcos. A gente está ainda a coisa nem começou ainda aqui, então a gente tem que esperar que ainda tenha tempo para a gente ter um mercado melhor aqui, mas eu acho que essa oportunidade existe. Ótimo. Obrigado, Will. Tem um ponto interessante aqui, acho que agora tentando ir mais para a fronteira de inovação aí agora, inovação dentro do setor financeiro. Então, ESG Investments e Impact Investing, né? Então, eu queria talvez pedir essa tua ajuda aqui, Fernando, para a gente ficar sentindo o quanto que a gente poderia, eventualmente aqui como indústria do Brasil, né? Quer dizer, na verdade, incorporar mais essas duas grandes agendas, né, de ESG Investments, Impact Investing,
porque é uma coisa que independe de a minha opinião, né, de tão grandes mudanças assim, é muito mais de você incorporar isso na agenda, trabalhar e de fato posicionar o país como talvez um benchmark, né, no mundo de ESG e Impact Investing. Queria ouvir tua opinião, talvez antes só de passar a palavra para você. Eu sou baseado na PwC de Luxemburgo, o European Investment Banking é lá, né, e a gente tem um bom contato com o European Investment Banking, e o European Investment Banking, a gente tem conversado bastante com eles, e eles falam, olha, de fato, apesar de ser o European Investment Banking, uma boa parte disso do meu portfólio eu quero alocar para a América Latina, mas não chega a projeto aqui. Né? Então, e são centenas de milhões de dólares que eles poderiam alocar, tanto via private como público. Né? Então, mas falta projeto. Né? Então, o filtro principal para eles, por exemplo, é ESG, eles só investem em ESG, Impact Investing. Então, se puder ajudar a gente a elaborar um pouco mais essa reflexão e ver se a gente deveria ou não avançar um pouco mais nesses dois temas, por exemplo, para quintuplicar o nosso mercado, quem sabe? É bastante interessante a pergunta, porque eu acho que, na verdade, isso vai ajudar muita gente. Brasil, América Latina. Apesar dessa discussão ainda ser incipiente aqui nos fundos, assim, ela tem começado, ela tem existido. Dentro da própria BVCAP, que é a associação que reúne, você já começa a ter movimentos, iniciativas. Ela ainda é incipiente. Lá fora, isso já é um tema muito mais sério. Não, os fundos foram obrigados a se adaptar a isso por pressão do LP dele. Né? Então, chega um LP lá do Colorado, olha, eu só vou colocar dinheiro com você. Quais são suas métricas? O que você está fazendo aí que está causando impacto positivo na sociedade, no meio ambiente, geração de emprego, diversidade, quantas mulheres estão no board das suas empresas? Isso tudo hoje virou assim, daqui a um tempo você não vai captar dinheiro desses investidores se você não tiver o mínimo aceitável no padrão deles. Então isso virou uma coisa que hoje qualquer grande gestor é obrigado a fazer e tem que fazer, e isso vai sendo impregnado dentro de toda a firma. E então, assim, surgiu uma pressão dos investidores e o gestor tem fundos, inclusive, que já tem fundos grandes, como o Carlyle não, mas tem fundos que já estão criando fundos de impacto, né? Assim, a gente tem uma outra posição, a gente não quer ter um fundo de impacto, porque a gente, assim, eu não quero fazer um fundo que não vai dar retorno só para agradar o LP, né? Mas a gente quer incorporar tudo isso dentro dos nossos fundos, né? E aí, indo para o ponto, por que isso ajuda a gente? Porque, por exemplo, quando a gente olha dentro do Carlyle hoje, os investimentos onde tem mais impacto são investimentos na América Latina, os investimentos que nós fizemos na América Latina, que a gente fez na África, no Sudeste Asiático. Então, assim, naturalmente, os investimentos aqui, ele tem uma característica de ter um impacto. A maior parte dos investimentos aqui, você está colocando dinheiro em empresas que eram familiares, a maior parte delas, que estão se adaptando, melhores práticas, estão crescendo, gerando empregos, estão se adaptando em todos os níveis, né? Não só de governança, de números, mas também de compliance, de o impacto que elas têm, enfim. Então, a gente vê muito mais isso quando a gente investe aqui numa empresa aqui no Brasil do que quando a gente compra uma empresa gigantesca nos Estados Unidos. Então, obviamente, isso cria posiciona a gente vamos olhar com mais carinho para essa região aqui, porque isso atende muito do que eu estou querendo cobrir com toda essa agenda, né? Então, acho que isso pode acabar beneficiando a gente na captação de recursos, né? E se eu provo para o meu LP que ele colocando dinheiro para um fundo para a América Latina, eu não preciso comprar uma empresa que não dá lucro só para eu dizer que, mas o meu ESG, Impact, métricas são maravilhosas. Eu posso comprar uma empresa como uma Redditor, posso comprar uma empresa que gera muito impacto social, atende o investidor, e isso pode criar uma agenda positiva para a gente. Se eu puder fazer um comentário, acho que se a gente pensa como investidor, ESG, acho que o foco sempre foi muito mais no D, na governança.
E se no mundo de mercados emergentes, o Brasil acho que liderou uma mudança importante quando a gente lançou o novo mercado aqui. Foi uma decisão que não foi regulatória, foi uma decisão do mercado. Existe pessoas aqui da plateia que participaram na criação do novo mercado quando ele foi criado. E isso daí permitiu que investidores domésticos, mas especialmente investidores internacionais, investissem em companhias menores que teriam um impacto maior na economia, que não teriam esse acesso se você não tivesse a certeza que você tinha todas essas proteções. Então eu acho que e do outro lado, quando a gente pensa em ESG, pensa em Impact Investing, toda essa, são obviamente temas importantíssimos, mas a gente tem que manter em mente o que o investidor quer do fundo. E no final das contas, como fiduciário de dinheiro dos investidores, a gente tem que fazer o que é melhor para o investidor e não necessariamente ficar só focado nisso. Tem que olhar, obviamente, mas eu acho que às vezes perde um pouco o foco e fica preocupado com estatísticas de minorias e tudo mais, e não necessariamente no que é o melhor para o investidor, dado o mandato. Se o mandato é ESG, beleza, vamos fazer uma ESG, mas se o mandato é bater Ibovespa, daí você tem que pegar quais são as melhores companhias. E sem dúvida nenhuma, as companhias que não têm um ESG legal, governança, ambiental, social, eventualmente o mercado não vai precificar essas companhias tão bem quanto outras. Então eu acho que tem um controle já natural do mercado na precificação dessas companhias. Então às vezes eu fico preocupado que a gente acaba ficando muito para esse lado e esquece que tem um investidor lá que depende do retorno do fundo. Seria legal pegar a tua opinião também aí, Marcos. Eu queria falar. A gente tem, totalmente de acordo, a gente também sobretudo na parte dos líquidos, a gente tem tentado incorporar cada vez mais no nosso processo o ESG. Né? Então você tem que equilibrar, a obrigação fiduciária não é só um nice to have, como você falou, ou seja, ter isso e não ter performance não está entendendo o teu objetivo. Tendo dito isso, na parte mais dos líquidos, a gente tem uma base também de private equity. A gente fez uma captação recente, 2 anos atrás, de um cliente australiano para um fundo de energia renovável. E a gente fez todo o pacote, né? Aquilo que eu falei da cultura, de você mostrar. Então a gente levou o pessoal até o Ceará, visitou as plantas, viu o impacto que você tinha naquela sociedade, naquela comunidade, com as crianças. Eu não sabia, mas era um superannuation fund, era um fundo de pensão. E basicamente ele falou que 70% da energia deles era de carvão, eu não fazia ideia. Então para eles aquele projeto atendia todos os requisitos e tinha, né, toda a vantagem de você estar num mercado como esse. Isso sempre me lembra também a palestra do Clinton, quando veio aqui o ano passado, que falou, olha, vocês têm a quantidade de terra que vocês têm, se fosse vocês, eu falava isso com o Fernando Henrique, não vendam jamais, porque o poder que você tem aqui, o Brasil sendo um país tão rico em recursos naturais, e aí obviamente tem a história da Vale, Unfortunate, etc., mas a gente sabendo lidar, o tema de ESG no I, né, na questão de meio ambiente, ela é gigantesca, é um potencial gigantesco que a gente tem de ter esses clientes que têm essa necessidade. Esse cliente australiano tinha uma necessidade no portfólio dele de colocar alguma coisa de energia renovável, e aquilo veio a calhar. Então eu acho que nos líquidos isso se apresenta mais, nos líquidos, em todas as outras, na renda fixa, nas ações, a gente tem tentado incorporar no processo justamente para equilibrar um pouco com esse dever fiduciário. Não, tá ótimo. Acho que eu fico bastante feliz em ouvir isso, porque realmente acho que é questão de incorporar, né? Quer dizer, incorporar uma boa prática que provavelmente já está por aí nas empresas, e isso poderia ajudar, acho que muito os gestores aqui do Brasil, os fundos, a poder de fato captar mais recursos fora, né? A gente vai fazer uma última rodada aqui, o tempo já tá estourando, né? A gente falou de investimentos alternativos, tradicionais, a gente falou de ESG e também classe de ativos. Agora queria só fazer uma última rodada, fundos de dívida privada, né? Quer dizer, isso aí é um mercado que acontece bastante forte lá fora. Aqui a gente viu que está começando agora. Como é que vocês veem se essa poderia ser uma nova classe de ativos para a gente buscar, ou para o Brasil buscar investidores afora, tendo em vista que uma boa parte dessa dívida privada está vinculada a empresas com altíssimo padrão de governança, etc. É um mercado interessante, a segurança jurídica das empresas, de certa forma, é bom. Então, quer dizer, eu queria só uma última rodada, quem sabe pensar também em fundos de dívida privada, né? Quer dizer, vocês entendem que isso aqui pode ser um mercado também, para o Brasil explorar um pouco mais, ou é melhor focar no ESG? Começando talvez por você, Will, a gente faz uma última rodada aqui. Bom, não é necessariamente minha área de expertise, tá. Eu estou focado mais em equities, mas olhando para a nossa estratégia inicial aí no nosso asset, sem dúvida nenhuma, Latam Equity e Latam Credit, é exatamente o que você está falando. Eu acho que essa busca por rendimento, a search for yield que existe no mundo todo, o Brasil está bem posicionado, que apesar de
para estilo brasileiro, nós temos um juros relativamente baixo, para padrões internacionais, o nosso juro real de uns 3%, pensando numa Selic de 6,5%, ainda é um juros alto. Então, coloca um spread aí. Acho que... Eu acho que, sem dúvida, esse investidor, esse mercado vai existir, vai se expandir. Então, eu diria que, sem dúvida, vai ser um mercado interessante para investidores. Obrigado. Se puder, talvez, contribuir também, a Fernando e Marcos, para a gente fazer essa última rodada aqui, por favor. Bem, no caso do Carlyle, a gente tem uma área de crédito, está crescendo bastante. Dos 200 e poucos bilhões que a gente tem sob gestão, mais de 40 já é crédito. Mas, infelizmente, por exemplo, para o Brasil, a gente não investe. Muito parecido, pelos mesmos motivos que a gente não investe em infraestrutura. É uma questão, a captação desse recurso, 100% é recurso de LP fora daqui. O retorno nesse tipo de investimento, como é infraestrutura, são menores. E aí você tem a questão do risco cambial, né? Ou seja, você não tem muita gordura. Então, o spread que você teria que cobrar para justificar, você pegar dinheiro que você está captando em dólar, colocar aqui para dar crédito para a empresa aqui, o spread que você teria que cobrar seria tão alto que era melhor, que seria um retorno de equity já. Então não é um produto ainda que a gente tem muito apetite aqui. Poucas empresas têm apetite para tomar recurso em dólar, então a gente não seria competitivo. E é muito também como por isso o entrave que a gente tem para infraestrutura. Aqui normalmente você vai participar de uma concessão, ou seja, o governo está disposto a dar uma proteção talvez na receita, né, de a sua receita ser protegida com a inflação, tudo. No investimento que você vai ter 12, 14, 15% de retorno, isso não vai funcionar, porque o risco cambial é muito alto, que pode acabar totalmente com o seu retorno, né? Então, a gente investe Peru, fora do Brasil, em infraestrutura, porque lá as economias são muito mais indexadas em dólar, então você consegue ter uma proteção. Aqui no Brasil, infelizmente, hoje fica um produto quase que inviável. Do nosso lado, eu te confesso que a gente vai começar agora, porque a Franklin não tinha essa parte de private debt, a gente tinha bank loans, tinha toda a parte de empréstimo bancário, mas a gente não tinha um private debt até fevereiro. A gente fez uma aquisição de uma empresa chamada Benefit Street Partners, que gere aproximadamente 30 bilhões de dólares. Era um pessoal que era do Deutsche. Só para contextualizar, esse é um negócio que cresceu muito depois da crise, porque é o pessoal que saiu de banco, muita gente saiu de banco, os bancos não tinham mais balanço, com todos os Dodd-Franks e Volcker Rules, etc. O pessoal foi montar as suas estruturas. A gente comprou esse pessoal, a gente trouxe esse pessoal para dentro, e é um pessoal que tem muito apetite global, né? Eu não sei até que ponto eles vêm para cá, agora a gente tem uma reunião em junho, vão ver, e eu acho que tem interesse de se aprofundar, mas o grosso do que eles fazem certamente não é Brasil e não vai ser Brasil nos próximos 5 anos. De uma maneira meio cínica, eu acho que aí a questão do desenvolvimento do crédito no Brasil em geral, né, e a gente observa muito o pessoal que tem posição em fundo de crédito privado, o brasileiro compra isso com uma visão de que é um buy and hold, né? Ele compra e não vê muito precificação, não vê muito liquidez. Você pega os fundos de previdência, tem muita exposição a crédito, tem a percepção de que isso anda bem, mas quando você tem algum problema, alguma crise, a liquidez te falta, né? Então eu acho que aí também a gente vai precisar de um desenvolvimento regulatório maior para que essa indústria de private credit ela possa florescer. Mas o importante aqui, quer dizer, essas empresas todas, aí eu estou falando do meu caso, mas todas as grandes têm estruturas parecidas, e eu acho que esse é o próximo passo, sem dúvida. E no Brasil, e aí para terminar com uma nota positiva, né, para não ser sempre o downer, eu falei do negócio do FDIC, e de novo, a gente tem muito avanço regulatório, muita coisa boa que foi feita e que está aí para ser usada. Os limites de alocação offshore, o FDIC, eu acho que são coisas que estão aí e que se a gente conseguir
posicionar bem e explicar para os nossos acionistas, clientes do mundo todo, que aqui você tem um arcabouço legítimo e que a coisa pode andar. Eu acho que os projetos não vão faltar, como você falou, ou seja, deve ter uma rodada de infraestrutura gigantesca, né, conforme esse governo avance nas reformas. Eu acho que uma parte disso talvez seja por aí, né, com garantias de retorno ou com algumas, né, obviamente o diabo está nos detalhes, né, vamos ver como é que a coisa, como o enforcement legal vai ser feito. Mas a gente está se posicionando sem dúvida para entrar nisso. Tá ótimo, muito obrigado. A gente tem algumas perguntas aqui, o nosso tempo já está para estourar. A gente vai seguir aqui após a palestra também, então a gente está à disposição de vocês. Gostaria de agradecer vocês pela participação aqui nesse painel. A gente tentou trazer de uma forma praticamente resumida, mas mostrar o lado positivo, o que a gente pode aumentar 5 vezes aí, estou brincando com as 5 vezes, mas o que a gente pode aumentar o volume de captação aí de recursos com base no que a gente tem hoje. Gostaria de agradecer bastante também a sua contribuição aí, o eu, a Fernando e Marcos, foi um painel bastante rico, prazer aqui estar com vocês também, e muito obrigado pela participação. Obrigado.